vamos agora falar da transformação digital de um regulador. E para isso tenho comigo Augusto Fragoso, ele é Diretor-Geral de Informação e Inovação da Anacom. Convido-o a fazer a sua apresentação e depois falamos um pouco. Ora bem, muito bem. Antes de mais, agradecer à APDC o convite. Na realidade, eu acho que nós estamos onde devemos estar. O regulador deve estar junto do mercado, deve estar no meio das empresas que desenvolvem a sua atividade para capacitar o país em termos, neste caso, não só de comunicações, mas de tecnologia e de inovação. E eu diria que nós estamos aqui, se calhar, em 3 papéis diferentes, enquanto regulador. O primeiro, naturalmente, para garantir que a inovação se dá dentro dos parâmetros que, societariamente e do ponto de vista da defesa dos direitos fundamentais, se deve dar, ou seja, não ferindo de forma substancial esses mesmos direitos. O segundo, enquanto regulador que estabelece as medidas necessárias para a definição de políticas públicas, nomeadamente do ponto de vista das infraestruturas. Alguém disse hoje, e muito bem, toda esta inovação, o AI, toda esta tecnologia, se não tiver as infraestruturas tecnológicas suficientes, não acontece. Portanto, estamos a falar, naturalmente, de capacitar o nosso país com essas infraestruturas para que essa inovação se dê em todo o espectro tecnológico. E a terceira cara com que nós nos apresentamos aqui, que se calhar é aquela onde nós vamos acabar por focar esta apresentação, é do regulador enquanto ele próprio utilizador dessas infraestruturas e dessa capacidade tecnológica. Na realidade, quase um aspecto paradoxal, não é? Por exemplo, nós temos hoje em dia responsabilidades para governar ou para regular o AI, mas somos utilizadores e queremos ser utilizadores eficientes de AI. De maneira que seguramente devemos chegar a alguns momentos em que preferimos a parte da inovação, se calhar regulada de forma ponderada, ia dizer menos regulada, mas não seria correto, mas regulada de forma ponderada, naturalmente apenas orientar a coisa à conformidade pura e dura e vista de um ponto de vista meramente jurídico daquilo que possa ser essa regulação. Pronto, e nesse sentido, eu começava por passar aqui rapidamente aquilo que nós fazemos do ponto de vista regulatório. Supervisionamos, protegemos os consumidores, promovemos a concorrência, desejamos incentivar cada vez mais a inovação, garantimos segurança e fiabilidade e, sobretudo, pretendemos que a tecnologia tenha uma adaptação e uma adoção fácil no nosso mercado. No caso da Anacom, neste momento nós temos, em termos de setores regulados, um conjunto vasto do ponto de vista tecnológico. Somos os reguladores do mercado das telecomunicações, também dos serviços postais, somos a entidade, ou neste caso, somos a autoridade espacial, portanto temos o licenciamento e a supervisão de todas as atividades de acesso ao espaço e aquelas que se passam no espaço. Recentemente recebemos a responsabilidade de regular também os serviços digitais, ainda mais recentemente a parte de supervisão do AI e também do cumprimento daquilo que são a defesa dos direitos fundamentais e, eventualmente, teremos também algo a ver com o Data Act, com o Data Governance Act e com uma série de outros atos europeus do ponto de vista daquilo que é a regulação do digital. Entendemos aqui de forma lata esta expressão digital. É claro que temos desafios, e os desafios passam por ser estes. Inovação tecnológica cada vez mais rápida, equilibrar os interesses das partes interessadas, entre a defesa do consumidor e aquilo que é a necessidade de promover novos produtos, novos serviços. Há sempre umas zonas cinzentas que é preciso equilibrar. Convergência do limite dos serviços, por exemplo, no caso do AI Act, a própria natureza do regulamento determina que, por exemplo, há serviços que devem ser pura e simplesmente proibidos em termos de implementação. E outros não, outros deverão ser ponderados. Naturalmente, a cibersegurança e a privacidade dos dados, a simetria da informação e a inclusão digital, ou seja, a diminuição do gap tecnológico, basicamente cumprindo aquilo que todos nós devemos assegurar sempre, que é, quer numa organização, nas nossas empresas, quer no país, ou mesmo no âmbito do continente, não deixarmos ninguém para trás.
Agora, fazemos isto num contexto cada vez mais complexo. A velocidade da adoção tecnológica, ou melhor, a velocidade da inovação tecnológica aumenta, e aumenta exponencialmente, e temos que acompanhar esse mercado e as mudanças com ações tempestivas, medidas regulatórias eficazes, uma abrangência de intervenção que cada vez é mais lata. Portanto, há pouco referia-vos todas as áreas que neste momento nos encontramos a regular, e depois temos aquilo que todos nós já entendemos e sabemos ter, as barreiras institucionais e geopolíticas, a pressão política e pública e a pressão de capacitação de recursos. Agora, junta-se a isto uma produção cada vez mais prolífera de atos, não é? Os atos europeus de regulação. Não é? Eu mencionei aqui 13, só para mostrar a densidade da coisa. A pergunta é como é que nós, regulador, conseguimos interpretar todos estes actos e atuar de acordo com a inter-relação a que muitos deles obrigam, e como é que o próprio mercado consegue navegar esta actificação. Por brincadeira, eu costumo dizer que mais actos nem sequer o Shakespeare. Portanto, nós aqui temos, de facto, um conjunto muito alargado de adoções de regulação que se tornam cada vez mais difíceis de operacionalizar, quer do ponto de vista das empresas, quer do ponto de vista regulatório. E a pergunta é, neste contexto, como é que nós regulamos? Não é? Como é que um regulador, neste contexto, consegue desenvolver a sua atividade de forma eficiente e eficaz? E as respostas são mais ou menos, ou seja, nem sequer é necessário utilizar muito o ChatGPT para sabermos que, neste momento, a regulação quer smart, ou seja, data-driven, baseada em dados e não em achismos, quer políticos, quer do ponto de vista da interpretação da esfera pública que possa induzir depois um ato regulatório menos ponderado. Ela deve ser cada vez mais responsive e ex-ante e em tempo real, quase. E nós sabemos que isto não é possível de fazer apenas recorrendo aos recursos de uma entidade. Portanto, não podemos fazer sozinho. Portanto, já sabemos que tem que ser uma regulação colaborativa, sobretudo colaborativa com o próprio mercado onde ela se insere. E, objetivamente, human-centric. Na Europa, pelo menos ainda na Europa, com os valores humanos, sobretudo, a liderar todo este conjunto de ações. Agora, a pergunta é, do ponto de vista interno, como é que uma organização, como a ANACOM, como o regulador, na realidade, como qualquer organização, leva isto do ponto de vista da sua gestão interna? Basicamente, mantendo a capacidade, ou seja, de conhecimento do mercado, ou seja, do meio onde se move, do meio onde se pretende que atue, em termos de competitividade, de informação, de performance do próprio mercado, num conjunto de indicadores que nos permitam entender o mercado para definir as estratégias, as políticas públicas, aquilo que tem que ser feito de forma mais eficaz. Num regulador, na realidade, temos todas as áreas que qualquer organização tem que ter, mas nós vamos focar-nos hoje naquilo que foi o desenvolvimento que temos vindo a proceder nesta do contexto externo. Basicamente, nós temos que ter todos os dados e todos os sistemas que são inerentes à gestão de uma organização. Portanto, os mecanismos de gestão, os ERPs, todos os mecanismos naturais. Temos que ter uma avaliação de impacto daquilo que é a nossa atuação sobre o mercado. Isto é um pouco diferente. A isto, a que nós chamamos avaliação da ação regulatória, ou avaliação de impacto regulatório ou até legislativo, é algo que já não é muito frequente em qualquer organismo, mas num regulador tem que ser. Temos que ter depois os mecanismos de capacitação interna, aprendizagem, crescimento naturais de qualquer organização e temos que atuar sobre o mercado naquilo que é a nossa missão, que são as nossas funções. Isso, hoje em dia, nós sabemos que são, sobretudo, dados, só dados. Qual é o produto de um operador, de um regulador? Ou seja, o que é que um regulador produz e que matéria-prima é que utiliza? Informação. Nós recebemos informação, recolhemos informação, processamos essa informação e produzimos informação para o mercado, através de decisões, através de dados regulatórios, de remédios, através também de algumas coimas, de vez em quando, mas, sobretudo, nós recebemos informação, tratamos informação
e produzimos informação. Isso, em termos de Smart Regulation, significa ter uma capacidade de processamento, de recolha de informação de acordo com aquilo que é o ambiente onde atuamos. Agora, imaginem cada um destes setores, que são setores complexos, todos eles em si representam um nível muito elevado de complexidade, e o número de sensores que eu tenho que criar para levantar a informação suficiente. Basicamente, Sun Tzu dizia, se queres ter uma estratégia vencedora, observa o terreno, vê o clima, vê onde está o teu inimigo, onde é que estão as pedras, os rios. Ou seja, levanta o maior número de indicadores de informação possível sobre o sítio onde vais atuar e, se tiveres esses dados todos, possivelmente terás maior capacidade de definir uma estratégia vencedora. Basicamente, nós o que estamos a referir quando referimos isto é da criação de Digital Twins. Ou seja, tivermos a capacidade de colocar, de observar aquilo que temos que observar. E para isso temos que ter a capacidade de entender estrategicamente como é que temos que olhar para as coisas. E para que coisas é que eu tenho que olhar. Se tiver essa capacidade de definir os sensores corretos para observar o mercado, depois de os processar para produzir informação relevante, então tenho a capacidade de suportar decisão do ponto de vista regulatório de forma mais eficaz. É claro que isto significa que uma boa parte da nossa ação tem a ver exatamente com a governação desses dados. Todo o nosso métier de ação é informação, são dados. De maneira que se nós não os governarmos, temos um problema. Não é? Até porque cada vez mais estes setores que nós regulamos são interdependentes, interatuantes. Ou seja, hoje eu não consigo discernir ou separar de forma clara aquilo que é a implementação de um data center das infraestruturas tecnológicas que lá têm que estar, nomeadamente de comunicações ou de eletricidade. Nós aqui ainda não regulamos o setor elétrico, mas na realidade, para montar um data center, eu preciso de garantir que tenho lá as infraestruturas de comunicações suficientes e depois de computação também. Agora, o que é que nós consideramos em termos de inovação na Anacom? E aqui o que nos pediram foi que vos falássemos de alguns projetos que temos em carteira, estão a ser desenvolvidos, e outros que já desenvolvemos. Na realidade, começámos por considerar que a representação da informação, para ser cada vez mais relevante, ela deve ter sempre um caracterizador, que é o caracterizador geográfico inerente. Ou seja, eu tenho muito mais capacidade de processar informação visualmente se utilizar essa informação sobre um mapeamento, sobre camadas de mapeamento, do ponto de vista de um sistema GIS, do que se não tiver. Olhar para uma tabela, por exemplo, de cobertura do país, com números, não é a mesma coisa que ver um mapa, por exemplo, de calor, representando essa mesma capacidade de infraestruturação. Então desenvolvemos uma ferramenta muito útil que se chama GeoAnacom, que está disponível há cerca de 2 anos já e que foi essencial, nomeadamente para a definição de políticas públicas, de coisas que são absolutamente fulcrais, críticas para o país. Por exemplo, o mapeamento da cobertura 5G e a avaliação dos critérios de cumprimento relativas ao leilão do 5G foi estabelecido, mas também a cobertura das áreas brancas por fibra óptica. Porquê? Porque, por exemplo, a Comissão Europeia, para que nós pudéssemos propor o nosso projeto em termos de financiamento, exigia que nós apresentássemos este mapeamento. E sem esta ferramenta seria absolutamente impossível entregar a informação que foi necessária para o processo, e o qual resultou muito bem, mas apenas porque tínhamos esta informação georreferenciada. A outra natureza da intervenção da Anacom tem a ver com o processamento de informação de mercado. Isto é, basicamente, o tratamento de toda a informação que nós recolhemos do mercado, sobretudo dos operadores, destes vários setores, traduzindo-se depois essa informação naquilo que é a avaliação da própria natureza do mercado e das medidas regulatórias que é necessário implementar, mas também devolvendo essa informação ao mercado para benefício desse mercado, poder depois iterar ele próprio novas medidas, novas orientações de inovação por aí fora. Experiência do consumidor. Sempre falamos de um regulador, a questão da defesa do consumidor é sempre um dos aspectos principais da missão desse regulador. Aqui também, o que nós temos
e eu tenho isso na minha área, portanto não sei bem se deve dizer felizmente ou infelizmente. O que nós temos connosco em termos de regulação são os 2 mercados mais reclamados, o de telecomunicações e de serviços postais. Estamos a falar de milhões de reclamações por ano. E essas reclamações têm que ser tratadas. A ANACOM não resolve diretamente os litígios, mas utiliza essa informação para verificar se são necessárias medidas que permitam alinhar melhor, por exemplo, com remédios, aquilo que é o comportamento ou comportamentos que nós entendamos que estejam a ser lesivos para o mercado ou para o consumidor. Naturalmente, também é desta informação que nós recolhemos muita informação útil para melhorar os próprios processos de resposta às reclamações, quer do regulador, quer dos próprios operadores. Portanto, nós, tipicamente, colaboramos com os operadores para encontrar melhores soluções, porque, às vezes, nem sempre o cliente tem razão. E, por vezes, os comportamentos não são só dos operadores, são também dos próprios clientes. Mas esta é uma outra área onde nós implementámos inovação tecnológica muito recentemente, ou estamos a implementar neste caso, e finalmente um centro de estudos, porque agrega a capacidade de gerarmos informação para gerar nova informação sobre aquela que é produzida por todos aqueles sistemas, esta de um outro nível, porque já é orientada àquilo que é a perspectiva, ou perspectiva, nomeadamente a orientação de futuro que nós queremos dar a cada uma daquelas partes da nossa missão. Augusto Fragoso, desculpe, deixe-me só fazer nota para o tempo, falta-me 3 minutos. Obrigado. Mas, dizendo isto muito rapidamente, o Aexia é a nossa nova plataforma de análise e gestão da experiência dos consumidores. Basicamente é dizer que pretende... O problema é, de facto, o número, os milhões de interações com consumidores e operadores que nós hoje temos. A solução, basicamente, passa por um novo ecossistema tecnológico, introduzindo a inteligência artificial para ajudar a analisar todo aquele acervo de informação. Isto seria impossível com recursos humanos e aqui, sim, o AI é a panaceia que permite mitigar um pouco este problema. Este é um projeto que está ainda em curso, estamos a desenvolver este sistema. No entanto, já nos permite garantir uma ação diferenciada daquela que teríamos a capacidade, com os recursos humanos que temos hoje em dia, para fazer sobre esta matéria. Portanto, melhorar a supervisão e capacidade de resposta regulatória através da análise destes dados de forma massificada vai nos permitir, de facto, ter uma visão 360 graus da experiência do consumidor que hoje não temos. Por exemplo, muitas vezes... analisar as reclamações não é suficiente para analisar comportamentos do mercado. Há comportamentos do mercado que, se calhar, às vezes não são aqueles que desejávamos, mas que não geram necessariamente um grande número de reclamações. Acabam por gerar, sim, estados de alma, gente descontente, que se expressa mais nas redes sociais, a informação não estruturada, que propriamente num sistema de reclamações formal, que ainda por cima tem algumas oportunidades de melhoria do ponto de vista da interação. Eu próprio já tentei reclamar no livro de reclamações eletrónico, e às vezes não é fácil. Portanto, só se estivermos muito, muito chateados é que levamos uma reclamação ali até ao fim. No entanto, sabemos que há coisas que eventualmente não estejam bem. Não vos vou amassar, de qualquer das formas estas apresentações vão estar disponíveis, mas a arquitetura desta solução para agentes tecnológicas que nós temos aqui hoje é fácil de compreender, não é rocket science, tem os modelos tradicionais de um processamento de informação desta natureza. Pronto. Esta aplicação, esta sim, está em fase finais de teste e pretende tratar de forma diferenciada o contexto de dados que nós temos, nomeadamente do mercado. Basicamente, nós temos 24 questionários a que os operadores respondem periodicamente, com toda a informação relevante, desde a sua faturação, o número de reclamações que têm, a tipologia de serviços por aí fora. Temos dados históricos que recolhemos há muitos anos que nos permitem ter uma noção histórica e de perspectiva também, do ponto de vista da evolução de todos esses indicadores do mercado. E depois temos outras fontes que temos que comparar, nomeadamente ao nível europeu. Utilizamos a Eurostat, a ITU, enfim, uma série de outros elementos que precisamos de integrar num único meio que permita a que o mercado, acedendo, não só encontre os indicadores principais, preços, infografias, atualidades, indicadores interativos e dados abertos.
Indicadores interativos é algo que é muito importante porque, basicamente, permite que, face a um relatório fechado, o utilizador interaja com o cubo de dados que está inerente àquele indicador e possa explorá-lo como quiser. Por exemplo, os jornalistas têm grande apetência na utilização deste tipo de ferramenta, porque lhes permite iterar muito mais do que aquilo que um relatório diz, e de acordo com o seu próprio interesse por uma perspectiva ou por outra, do ponto de vista das vertentes de dados que estão ali representadas. Temos, é claro, um conjunto muito alargado de indicadores principais, uma representação que se pretende mais dinâmica e mais fácil de ver, não de forma descritiva, mas em gráficos, e, finalmente, dados abertos, Open Data. Pronto, e esta é talvez a área que nós desejávamos já ter mais desenvolvida, mas que infelizmente não tem sido possível desenvolver, até porque temos um pequeno problema. É que quando se fala de Open Data, eu costumo dizer, há Open, há Semi-Open, não é? E alguns só por um restício de creca na porta, porque são mesmo muito difíceis de concretizar na medida em que podem refletir também, dada a natureza dos dados, por exemplo, segredos de mercado, ou segredos industriais, ou podem permitir iterar de forma não ponderada informação que não deve ser disponibilizada, a não ser a um conjunto mais restrito de entidades. Mas a ideia é termos, de facto, uma plataforma de Open Data para os vários utilizadores possíveis, nomeadamente a academia, ou as próprias empresas do setor, com esses dados possam melhorar a sua própria perspectiva e prospectiva relativamente à atividade que têm. A GeoAnacom, esta tem sido absolutamente essencial, portanto, ela é corporativa e colaborativa. Na realidade, uma boa parte disto acontece em colaboração com os operadores e não necessariamente porque eles estejam totalmente obrigados a prestar a informação que ali está, mas todos convencionamos que teria benefício para o país se o fizéssemos. Temos uma gestão de dados centralizada, basicamente, que nos permita visualizar e tomar decisões com base numa informação georreferenciada. Temos ali as coberturas de banda larga fixa e móvel. Por exemplo, vocês hoje, se forem à GeoAnacom e se clicarem na vossa casa, podem ir lá, aumentar o mapa e clicar na vossa casa, o sistema vai-vos dizer que tipos de tecnologias é que lá estão. Se tem fibra, de quem são os operadores, tem fibra. Se tem cobertura 4G, 5G, quem são os operadores. Se tem cobertura satélite, quem são os operadores. Pronto. Hoje, se vocês forem lá à plataforma, conseguem ver isso. Temos lá também as infraestruturas de telecomunicações, portanto, aptas de telecomunicações, basicamente isto é dizer, mapeadas todas as infraestruturas que podem levar, por exemplo, cabos de telecomunicações, e isto permite planear a atividade de cobertura, especialmente de fibra óptica, de forma diferente do que aquela que seria se não tivéssemos este sistema. Os serviços postais também lá se encontram mapeados, portanto, nós podemos ver todos os postos, por exemplo, de correios que existem no país e onde é que eles estão, a qualidade de serviço também, estatísticas de mercado, reclamações, cartografia, etc. Basicamente, é uma plataforma integrada que representa os vários aspectos e cada vez temos mais layers, e estamos a alimentá-los com mais layers, que são inerentes à atividade de regulação de todos aqueles setores. Finalmente, o Centro de Estudos, não me vou debruçar muito sobre eles, mas basicamente o que pretendo fazer é tirar partido de toda esta informação, em colaboração com stakeholders externos como a academia, produzir estudos relevantes e suportar, nomeadamente, a atividade científica para aproveitar de forma melhorada estes dados. Basicamente, estamos, de facto, a pensar, ou melhor, entendemos claramente que estas tecnologias, quer o AI, quer a própria conectividade em termos de largura de banda significativa, quer a atividade de computação, e ali também temos representada a quantificação de tecnologias soberanas. Isto significa que nós, enquanto país, não conseguiremos afirmar-nos se não as utilizarmos, não as tivermos, se não tivermos a capacidade de as implementar. Nós próprios, para regular, precisamos de usar, por exemplo, a AI, como eu vos dizia, mas a pergunta que se faz é como é que nós o fazemos? É porque, para fazer tudo isto, são precisos recursos humanos capacitados, quer para regular, quer para
implementar. E a pergunta que nos fazemos é se hoje em dia existe oferta suficiente do ponto de vista das competências que permita a todas as empresas do país desenvolver estas capacidades e aos reguladores também e ao Estado também. Portanto, esta questão dos recursos humanos é, de facto, uma questão que nos preocupa muitíssimo. E dizer apenas que vou acabar como comecei, dizendo que estamos no sítio certo, entre os operadores e, de preferência, colaborando no desenvolvimento da inovação desde o primeiro momento e não numa atuação ex post do ponto de vista de conformidade. Se trabalharmos juntos na própria inovação, os reguladores e os operadores de mercado, seguramente conseguimos produzir aquilo que nós chamamos de conformidade by design. Isso vai melhorar os tempos de implementação e vai melhorar também a defesa daquilo que são os direitos que nós temos que garantir. Muito obrigado. Obrigado.